Quero glorificar a Deus pela vida de alguns amigos meus que aqui estão. Pastor Ricardo, Deus amado. aleluia. Pastor Anderson, Aleluia. esse careca bonitão que está aí. Pastor Walter. Algumas irmãs que estão aqui que eu conheço o rostinho. Louvado seja Deus. Eu engordei um pouco, tá? Eu engordei um pouco, mas eu sou o mesmo. Louvado seja Deus. Eu quero também agradecer a Deus pela vida do pastor, né? E pela vida do Walter, que nos fez esse convite. Ele é mais doido do que eu, irmãos. Me chamou, então aguenta. Louvado seja Deus. Pela vida da nossa irmã Dilane. Louvado seja Deus. Seu CD está em casa. Minha esposa gosta de ouvir demais. Louvado seja Deus pela tua vida. Que Deus continue lhe usando pela misericórdia de Deus. Confesso que cheguei aqui já sentindo a presença de Deus, viu? Eu não sei como tem pessoas que aqui estão que ainda não conseguiu sentir a presença de Deus. É mentira minha? Aleluia, Deus. É mentira minha? Tem pessoas aqui que estão crua. Mas Jesus está no ambiente. Amém? Sem perda de tempo. O pastor nos deu um horário e nós vamos cumprir o horário, tá? Glória a Deus. Capítulo de número 32 do livro de Gênesis. Capítulo 32 do livro de Gênesis. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo de número 32 do livro de Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. Deus amado. Glória a Aleluia. Deus. Irmãos, eu estou com pelo menos umas 3 aftas na boca. Minha boca por dentro parece que queimou tudo. Estou no estreito hoje aqui. Meu Deus, aleluia. Estava vindo para cá, estava falando pro Walter, parecendo que queimou minha boca por dentro. Está estreito aqui na terra, mas eu vou dar glória do jeito que tiver, em nome de Jesus, amém? Versículo 21 adiante, amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga estou procurando. Todos acharam, aleluia. Capítulo 32, versículo de número 21, diz assim: assim passou o presente diante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Pode se assentar, dando glória. Misturado com a deixa Deus dar um vaso aí. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, eu quero nessa noite glorificar a Deus por esta palavra maravilhosa. Quero bem dizê-lo por esta oportunidade que Ele tem nos concedido de estar aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Para os amantes das Sagradas Escrituras que meditam na palavra, é bem conhecido o capítulo de número 32 do livro de Gênesis. Louvado seja Deus. Pois a Bíblia diz, irmãos,
aleluia, e conta-nos a história de um moço por nome Jacó, que teve um encontro glorioso com Deus. Louvado seja Deus. Mas para entendermos, irmãos, o que acabamos de ler no capítulo de número 32, temos que voltar um pouco atrás para verdadeiramente entender o que acabamos de ler. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus chama Abraão na terra de Ur dos Caldeus, diz a Bíblia que ele vivia em meio à idolatria, em meio à apostasia, porque o povo adorava a outros deuses. E diz a história que o seu pai era comerciante, aleluia, de deuses estranhos. Louvado seja Deus. Eu não sei aonde Abraão se encontrava quando ele ouviu a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma cidade que eu lhe mostrarei. Louvado seja Deus. Imagino ele no meio da sua sala, louvado seja o nome do Senhor, e daqui a pouco ele começa a sentir algo sobrenatural, e de repente ele ouve esta voz poderosa. Eu não sei o que eu faria se ouvisse uma voz como Abraão ouviu. Eu não sei se eu ficava, eu não sei se corria, mas Abraão ficou. E a Bíblia diz que ele decidiu obedecer àquela voz sem conhecer quem estava falando com ele. Diz a Bíblia que ele sai do meio da sua parentela. E diz a Bíblia, irmãos, que Deus vai revelando-se para ele. Diz a Bíblia, irmãos, que ele tinha uma mulher por nome Saraí. Diz a Bíblia que ela era uma mulher avançada em idade. Deus falou certa feita a Abraão, dizendo no capítulo de número 15 do livro de Gênesis, ele disse assim: ocultarei alguma coisa a Abraão, de certo que ele será multidão de povos. A Bíblia diz, irmãos, que Deus chama Abraão para fora da tenda e diz a ele assim: olha, de certo que a tua semente será peregrina em terra estranha, e nesta terra esse povo será subjugado, mas ao passar 400 anos eu vou descer, vou visitar o povo e vou tirar o povo com mão forte da terra do seu cativeiro. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Deus, aleluia, dá um filho a Abraão. Louvado seja Deus. Já Abraão, avançado em idade, diz a Bíblia que Deus vai até ele e diz: olha, de certo que por este tempo eu virei a ti e te darei um filho varão. Louvado seja Deus. Abraão olhou para o Senhor e disse: oh, eu já perdi o costume, eu já não sei mais o que é isso. Aleluia, a minha mulher está na tenda, ela já é avançada em idade, a mulher já não tem costume. Mas o que eu quero dizer nessa noite, não importa a circunstância, se Deus falou, ele vai mudar a história. Se o nome do Senhor foi proclamado, ele vai te dar a vitória. Diz a Bíblia, aleluia, que Deus visita Sara. Sara ri, porque, irmão, na situação dela até eu ria. Aleluia. Mulher, aleluia, avançada em idade, aleluia, não sei como que Deus fez, mas aleluia, que Deus fez, um milagre fez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer na tua vida, mas eu quero crer que nessa noite Deus vai operar um milagre. Eu não sei de onde vai vir, mas o Senhor, ele vai mudar a tua história e você vai glorificar a esse Deus, porque ele está em nosso meio. Glória a Deus. Eu sou que nem carrado, tá? Eu vou pegando fogo devagarinho. Aleluia. Diz a Bíblia que ela tem um filho. Louvado seja Deus. Isaac. Isaac, homem de Deus. Aleluia. Significa riso de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Isaac, irmãos, ele cresce. Seja Deus. Diz a Bíblia que ele chama o seu mordomo Damasceno, Eliezer, e diz a ele: olha, moço, põe a mão debaixo da minha coxa, porque tu vai fazer o juramento que não vai dar mulheres estranhas para o meu filho, senão da casa do meu parente Labão, aonde tu vai. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ele jura. A Bíblia diz que Eliezer prepara os camelos, prepara as joias, e diz a Bíblia que ele vai. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que no meio do caminho ele faz uma oração, porque crente doido faz. Crente doido que acredita no poder de Deus. Temos entrado dentro de algumas igrejas que já não crê mais no poder, já não crê mais se o crente está pulando, se o crente está saltando. O povo prefere ver o crente no adultério, na fornicação, em tudo aquilo, menos pulando que nem menino na presença do Senhor. Mas eu ainda, irmãos, eu ainda prefiro ser menino do que ser grande e não ter a presença de Deus. Diz a Bíblia, aleluia, que ele vai buscar, e no meio do caminho ele faz uma oração a Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui. Se o Senhor realmente quer prosperar o caminho do teu servo, aleluia, a mulher que descer aqui ao ribeiro, porque Deus tem as coisas na hora certa, no momento certo. Não adianta nos apressarmos. Louvado seja Deus. Não adianta querer colocar o carro na frente do boi, que é só quebrar a cara. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que ele está orando e daqui a pouco desce uma mulher, aleluia, por nome Rebeca. E diz a Bíblia, irmãos, que ela era pastora de ovelha. A Bíblia diz que ela desce, aleluia, o Damasceno vai se aproximando dela, olha para ela e diz: moça, dá-me da tua água. Louvado seja Deus, aleluia. Ela dá água para ele, ele olha para ela e diz: eu quero que a senhora dê água também para os meus camelos. Você sabe quantos litros d'água, aleluia, um camelo consome? Louvado seja Deus. 400 litros é de água, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O camelo, rapaz, e não só tinha um não. Quando ela ouve aquela, aleluia, dê água para os meus camelos, ela se apressa, dá água e o homem encosta, porque aquilo que é de Deus acontece, irmãos. Aquilo que é de Deus ele cumpre. Louvado seja Deus. O homem encosta e fica olhando para a situação daquela mulher. Depois ele pega um pendente e já coloca um bracelete no braço, aleluia, daquela moça, coloca um pendente na sua orelha, e a Bíblia diz que ele vai até a casa de Labão. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que chegando lá, aleluia, com muito custo, ela vem, aleluia, em cima de um camelo. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que Isaac era homem de oração, homem de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele está orando, e de repente, aleluia, Rebeca vem de longe, olha para ele e diz: quem é aquele ali? É Isaac. Louvado seja Deus. Ela se apressa, coloca o véu sobre a sua cabeça, e diz a Bíblia que ela tem um encontro com Isaac. E diz a Bíblia, irmãos, que Deus abençoa Isaac e Rebeca. Mas uma coisa faltava na vida de Rebeca. A Bíblia diz que ela era estéril. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ela não podia dar filho. Ela era uma árvore que não produzia fruto, mas Deus queria mudar a situação daquela mulher. A Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, que Isaac orou incessantemente por Rebeca. Diz a Bíblia que Deus lhe abriu a madre, aleluia. Deus operou um milagre na vida dela. Diz a Bíblia, irmãos, que ela concebeu, aleluia. Foi passando os meses, a Bíblia diz que ela sentiu uma confusão dentro do seu ventre, uma confusão dentro dela, e ela foi na presença de Deus perguntar para o Senhor o que estava acontecendo. O Senhor olhou para ela e disse para ela: olha, 2 nações estão dentro do teu ventre, e eu vou lhe dizer uma coisa: o menor
menor, aleluia, será maior do que o maior. Ou seja, o maior servirá o menor. Louvado seja Deus. Ela não entendeu aquelas palavras, mas ela guardou no coração. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que chegou o tempo dela dar a luz, e a Bíblia diz, irmão, que dando ela a luz, nasceu um moço, aleluia, peludo. Louvado seja Deus. Uma criança coberta de pelo. Quando tirou a criança para fora, veio uma mãozinha no calcanhar, segurando no calcanhar daquela criança. Conseguiram soltar. O mais velho fora dado o nome de Esaú, por causa da sua cor, da cor da sua pele. A Bíblia diz que logo após veio o outro moço. Varão nisso? Diz a Bíblia que por causa daquela mão que ele saiu segurando no calcanhar do seu irmão, foi colocado o nome Jacó. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que no capítulo 25 de Gênesis dá-se o nascimento, aleluia, de Jacó e de Esaú. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que eles vão crescendo. Jacó se torna varão manso, vivia em tendas. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que a Esaú, ele se torna perito na caça. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia, irmãos, que Deus, aleluia, tinha uma obra desde o ventre. E Abraão, Isaac, a Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que chegou o tempo, aleluia, de Isaac morrer. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele chama Esaú e diz para ele: filho meu, eu vou passar dessa para melhor. Eu quero que antes de morrer, eu quero que você vá, casse, traga-me